Graças e paz, amados, vamos continuar nossa série de estudo. Essa é a quinta semana, falando sobre o Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27 do seu livro. E ele tem informações, esses 4 capítulos, informações extremamente relevantes, proféticas, que podem ser aplicadas aos nossos dias ou aos dias futuros. Eu quero aqui afirmar que esse momento na história humana, né, de aflição, em que estamos vivendo por conta dessa pandemia do coronavírus, seja exatamente o momento, ou que esse momento esteja em algum contexto que se aplique à grande tribulação. Não. O que nós queremos trazer é uma reflexão sobre os sinais de Deus para a humanidade. A humanidade que vive na sua fragilidade, na sua impotência diante de quadros que cada vez serão mais complexos. E nós, né, somos convocados a nos voltar para a palavra de Deus, para Jesus Cristo, o Filho de Deus, com vistas a que a gente reconheça, né, a nossa fragilidade e a partir daí busque a nossa dependência de Deus. O Senhor diz na sua palavra que o seu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É importante então a gente ver a credibilidade e a relevância que a palavra de Deus tem, a Bíblia Sagrada, ok? Vimos já o capítulo 24 de Isaías, os versículos 1 a 12, né? Mostrando que a terra está desolada, e isso por conta da ação do homem que quebrou a sua aliança eterna com Deus, e aí, movido pelo ego, contamina a terra com várias mazelas. Vimos também os versículos 13 a 16, a parte A, que fala sobre um inesperado grito de triunfo, né? um vislumbre da glória de Deus. Depois vimos os versículos 16 a 18, também a parte A, que fala sobre o terror do Senhor. E hoje vamos concluir o capítulo 24, lendo, né, e meditando nos versículos 18, a parte B, até o versículo 23. Esse texto compreende o julgamento de Deus e a nova era. Tá? Então, versículo 18, a parte B diz assim, o céu está caindo, é o caos, os fundamentos da terra estão se desfazendo. Então, as janelas do céu aqui se abrem e derramam as chuvas do julgamento divino, tal como aconteceu no dilúvio de Noé. Portanto, a gente tem aqui outra calamidade universal, como aquela dos tempos do patriarca Noé, que, além das chuvaradas que cairão do céu como símbolos do julgamento divino, haverá também terremotos na terra, outros símbolos também dos julgamentos divinos, e a terra vai ser sacudida até os fundamentos. Esses dias eu li o capítulo, essa semana, eu li semana passada, os capítulos 4 a 22 de Apocalipse, e vemos capítulo 6, capítulo 16, né, mostrando, no capítulo 16 especificamente, as 7 catástrofes em que vemos terremotos, e no capítulo 6, há alusão a um grande terremoto. Então haverá ruína total. A manifestação do poder de Deus nos temporais e nos terremotos é um exemplo, é um elemento familiar no Antigo Testamento. No Gênesis, por exemplo, nós temos uma figura do dilúvio que simboliza, que nos remete à ideia também do terremoto. O versículo 19 diz, a terra está sendo esmigalhada, está sendo rasgada em pedaços, está oscilante sem controle. Então, essas calamidades, elas vão ser tão severas que a própria terra vai ficar inteiramente destroçada, como antes vimos nos versículos 10 e 12, as casas das cidades e seus portões foram descritos ali como destruídos. Então a imagem aqui usada é de um terremoto, que vai por fim a todos os outros terremotos. Esse terremoto vai ser, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, mostra claramente isso. Né? O ritmo dessa passagem aqui é quase um eco das explosões, das destruições, em 3 estágios, que seria a rachadura da terra, as aberturas que vão aparecer no solo e a despedaçadora convulsão final. Então a terra vai se mover, agitando-se a terra vai ser agitada e partindo-se a terra será dissolvida. Versículo 20 diz, a terra cambaleia como um bêbado, balança como a cabana frágil no vento forte. Os pecados que acumulou são demais para ela. Vou repetir.
A terra cambaleia como um bêbado, balança como a cabana frágil no vento forte, os pecados que acumulou são demais para ela, está desmoronando e não conseguirá se levantar. Então a terra aqui está descrita como se fosse uma casa isolada, apanhada por um terremoto devastador. Ela vai tremer, ela vai cambalear, ela vai se desintegrar e vai cair em pedaços, vai cair por terra e vai chegar ao fim. Então, observar a terra é como observar um bêbado, né, que tentava avançar pelo caminho, mas vai tropeçando, vai caindo. Então a casa e seu morador seus moradores vão se vergar sobre a transgressão, né, e juntos vão tropeçar e vão cair, fincando-se no chão. Então a queda aqui, amados, é fatal. Não há nenhuma tentativa de levantar-se de novo. Né? Nessas convulsões o mundo não poderá se reerguer, mesmo que quisesse fazer isso, ele infelizmente cairia novamente. Então, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 11 e 12, trata dessa temática. Se a gente aceitar literalmente essa descrição, a gente vai ver uma coisa que a ciência aponta. A ideia de que a cada 10 mil anos, possivelmente, dentro desse período de tempo, né, há uma mudança de polos. E talvez a última mudança de polos tenha acontecido ali na época de Noé, e todo mundo se viu naquela situação, e possivelmente, né, a Terra esteja próximo de uma nova mudança de polo. Então a Terra vai balancear, né, sob o peso de suas próprias iniquidades e vai cair. A gente deve, por exemplo, lembrar aqui da ideia dos hebreus de que o mundo repousa sobre colunas. Esse é o pensamento, né, da literatura judaica. Então, amados, será uma operação universal de quê? Da lei da colheita segundo a semeadura. Porque, como diz o versículo, né, os pecados que acumulou são demais para ela. Versículo 21 diz: então o Eterno chamará à responsabilidade os poderes rebeldes do céu e os reis rebeldes da terra. Eles serão reunidos como prisioneiros. Então, naquele dia escatológico, o Senhor vai punir os poderes do céu. Então, a gente vai ter aqui uma referência às forças espirituais da maldade que se opõem a Deus, né? E que, por conta disso, despertaram o caos na terra. Apocalipse 19, Apocalipse 20 vai mostrar isso. As hostes celestiais da maldade se movendo em aliança com os reis da terra. E esses reis, obviamente, que trataram com os poderes superiores das hostes celestiais, vão também ter o seu julgamento, vão também ser atingidos e ser aniquilados, como foram, assim, atingidos as hostes celestiais da maldade nas regiões celestiais. Então, é isso que a gente precisa entender. Deus nunca destrói uma nação sem primeiramente destruir seu príncipe. Versículo 22. Encurralados e trancados numa cela, receberão a sentença de trabalhos forçados. O que a gente vê, né, os poderes altos e baixos, terrenos e celestiais, né, nas hostes celestiais, serão aprisionados e confinados ao abismo, onde não mais serão capazes de realizar seus atos depravados, seus atos de opressão, seus atos de corrupção, a sua criminalidade. Então é importante a gente entender isso, porque outros julgamentos, além desse, vão se seguir. Mas temos, capítulo 20 de Apocalipse, mostra o período do milênio, o período de 1000 anos em que haverá paz e retidão universal. Esse período será um período de descanso para a humanidade. E a gente precisa, como servo de Deus, se preparar, né? Como o apóstolo Paulo diz, olha, eu preciso, não que já tenha alcançado, mas deixando todas as coisas para trás, caminho para o alvo. Essa deve ser a nossa missão, esse deve ser o nosso desejo. Versículo 23. A lua envergonhada, ela vai se esconder, o sol com o rosto corado vai se esquivar, humilhado, porque o Senhor dos exércitos de anjos vai assumir o comando, governando com base no Monte Sião e em Jerusalém, esplêndido e glorioso diante de todos os seus líderes.
Então os julgamentos virão, né? Vão incluir confusão, vai incluir todos esses acontecimentos cósmicos que vão afetar o Sol, vão afetar a Lua, vão afetar as estrelas. Obviamente que tudo isso também culminando com a vitória do Senhor sobre as hostes celestiais da maldade, né? Sendo assim humilhadas e envergonhadas, e o Senhor vai reinar sobre a terra. Aqui é um paralelo com o milênio, com Apocalipse capítulo 20, tá? E obviamente que o apóstolo João pode ter dependido de Isaías quanto a esse ponto particular, tá? E acrescentando, obviamente, os detalhes das visões que ele teve da parte de Deus, né, com os seus anjos, com relação à revelação do Apocalipse. O livro de Apocalipse no Novo Testamento tem muita dependência da literatura judaica, obviamente, mas a revelação do Senhor para com João é uma revelação muito mais ampla. O Cordeiro, no período do milênio, vai ser a luz que vai iluminar a nova terra e os novos céus, como diz lá em Apocalipse capítulo 20. E Sião, como diz aqui em Isaías, né, também lá em Apocalipse, em Jerusalém, vai ser o centro da nova terra, o que no Apocalipse do Novo Testamento é a nova Jerusalém. Né? Assim sendo, obviamente que João, tanto quanto Isaías, apresentam detalhes específicos sobre o poder e a ação de Deus sobre a terra. O Senhor vai se manifestar de maneira gloriosa na terra, especialmente na pessoa daqueles seus filhos que se submeteram à vontade do Pai, que vão compartilhar do seu governo no período do milênio. E esse versículo também nos ensina uma coisa, que Israel vai se tornar a cabeça das nações, porquanto esse versículo 23 trata dos anciãos. E esses anciãos certamente significam ali os remidos de Israel, ok? Então, aparece também nesse versículo um nome específico do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Somente o poder celestial, mas formado pelos líderes das hostes espirituais, né, do Senhor, operando em benefício da humanidade, poderia realizar tudo isso que foi dito aqui pelo profeta Isaías no capítulo 24. Nós vamos ver, a partir da próxima semana, o capítulo 25, tá? Dando continuidade ao Apocalipse de Isaías. Sugiro que você leia capítulo 24, 25, 26, 27 e busque ampliar o seu conhecimento, como disse inicialmente. O Senhor diz claramente que o seu povo perece porque lhe falta conhecimento. A humanidade está colhendo aquilo que tem plantado durante todas as épocas e, obviamente, a gente vê, não quero dizer que não existam pessoas que não contemplem o agir de Deus, milagres de Deus, e que também não estejam glorificando ao Senhor nesses dias de dificuldade. Não é isso que eu quero dizer, mas quero dizer que a grande maioria faz um descaso para com o Senhor nosso Deus, que a tudo criou, que nos deu vida, nos deu fôlego de vida, e as pessoas, a humanidade está agindo como se Deus não existisse. Então é importante que cada um de nós reflita sobre isso, e o cristão deve estar orando, né? Como diz 1 Timóteo capítulo 2, que a gente deve orar antes de tudo, antes de todas as coisas, né? A gente deve orar por todos, e especificamente pelas autoridades constituídas. Essa é uma época de orarmos, porque esses dias disse para uma irmã, digo, olha, minha irmã, a situação que a gente vê no Brasil é de um reino dividido. Um reino dividido, obviamente, que não prospera, né? Vai ser sempre comprometido com um lado, com o outro, e nunca pode chegar num denominador comum, a menos que, né, eles decidam arrumar e ajustar os seus pensamentos. Então, nossa missão é orar, é glorificar a Deus a partir da nossa oração, para que a nossa nação encontre soluções que exaltem o nome do Senhor e que, ao mesmo tempo, né, evitem mais e mais desastres na nossa nação. Que o Senhor aplique, né, a sua palavra ao seu coração e que nós busquemos na palavra do Senhor mais e mais respostas para a nossa vida. Fiquem com Deus.